Bom dia! Na nossa aula de hoje de matemática, nós vamos continuar a correção da atividade do caderno. A atividade do caderno foi o exercício de revisão 2 sobre produtos notáveis. Corrigimos o número 1, 2 e 3 e agora faremos a correção do 4 e o 5. Após a correção, iniciaremos um novo conteúdo, fatoração de polinômios, tá? Para quem chegou agora, mais uma vez, bom dia. Hoje vamos utilizar apenas o caderno. Vamos lá. Na número 4, nas afirmações abaixo, marque V para verdadeiras e F para as falsas. Escreva as alternativas falsas de forma correta. Na primeira alternativa, A mais B ao quadrado, podemos resolver fazendo o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Verdadeiro. Essa é a regrinha do quadrado da soma. Então, a primeira afirmativa do número 4 é verdadeiro. Quem não tiver essa atividade, gente, depois assiste lá na nossa plataforma o link da aula da semana passada, tá? Da última aula. Aí você pega a atividade direitinho e depois pega a correção. Segunda afirmativa. Podemos afirmar que a expressão a menos b ao quadrado representa a diferença entre dois quadrados? Falso. Como eu falei, essa questão é uma questão de interpretação. Essa expressão, ela representa o quadrado da diferença. Então, coloca aí a lápis em cima da alternativa 2. Em vez de ser diferença de dois quadrados, o correto seria o quadrado da diferença. Então, a segunda afirmação é falsa. É para escrever Terceira o que mesmo? afirmação. Oi? É para escrever o que mesmo, no 2? Na 2, a segunda alternativa é falsa. Aí, para você consertar, você bota representa o quadrado da diferença. Representa o quadrado da diferença. Terceira afirmação. O produto da soma pela diferença entre dois termos pode ser resolvido pelo quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Verdadeiro. O produto da soma pela diferença, quando a gente quer resolver, quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Na quarta afirmativa, nós temos uma expressão, é um quadrado da diferença. Se a gente resolver, não encontramos esse resultado aí, é falso. No número 4, a quarta afirmação é falsa. É falsa porque no lugar do termo do meio, que está menos 24ax, ficaria menos 48ax. Então, na afirmativa 4, você coloca falso. E no lugar do menos 24ax, você risca e coloca a lápis, menos 48ax. Se a gente resolver esse produto notável, o termo do meio fica menos 48ax. Professor, eu estava falando aí com você no chat. Eu não consigo ver, peraí rapidinho, deixa eu ir lá. Oi, Pedro. Você não copiou o número 4? Só um minutinho que eu vou colocar aqui para você copiar agora, porque eu tenho que corrigir o 5, tá? Se você não copiou o 4, então é provavelmente também não tenha copiado o 5. Vocês precisam estar atentos, tá? Que eu sempre pergunto, gente, já copiou? Tem que me avisar que aí eu espero um pouquinho. Vou compartilhar aqui para você.
Ó, número 4 está aí. Prosseguindo. Então, a quarta alternativa é falsa, porque o termo do meio que está aí, que seria menos 24ax, ele vai ficar menos 48ax. Quinta alternativa que está aí do lado. Nós temos um produto da soma pela diferença, onde eu vou fazer o primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. O primeiro vezes o primeiro ficaria 9x elevado a 4. A quinta alternativa também é falsa. Coloca aí para mim. Quinta alternativa, falsa. Porque quando eu multiplico a letra vezes ela mesma, eu tenho que somar o expoente. Então, na quinta afirmativa é falsa, porque seria 9x elevado a 4. Risca o 9x ao quadrado e coloca a lápis 9x elevado a 4. Pedro, eu vou dar só uns minutinhos para você copiar essa número 4, porque eu preciso copiar a número 5. Assim que você acabar, ou outra pessoa também que esteja copiando acabar, me avisa aqui para a gente poder corrigir a número 5. Vamos lá. A número 5, pessoal que não fez ou não copiou, é uma que tem produtos notáveis. Na letra A, você tem o quadrado da soma para resolver. Depois você vai resolver o produto da soma pela diferença. E por último, você tem o quadrado da soma de novo. Você resolve cada um, depois você vai fazer os termos semelhantes. Na letra B, nós temos o produto da soma pela diferença. Depois temos que fazer uma distributiva. E no final, nós temos um quadrado da soma. Só fazer passo a passo, no final nós faremos os termos semelhantes, tá? Estou só aguardando aí o Pedro copiar a número 4 e a número 5. Para a gente poder corrigir a número 5. Pedro, quando terminar, você pode me avisar, tá? Por favor, para a gente não atrasar aqui. O pessoal que não fez, tenta fazer o número 5, que já nós vamos corrigir. Oi? Pode prosseguir, eu tirei print, só para não atrapalhar. Tá ok, querido, obrigada, tá? Então, gente, na número 5, eu vou colocar aqui a correção no caderno. Ó, eu sinalizei os pontos aqui. Número 5, primeiro nós tínhamos um quadrado da soma, então eu coloquei já a resposta, tá? Coloquei a resposta entre parênteses, porque eu estou fazendo passo a passo. Então, o nosso primeiro parêntese era um quadrado da soma, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, ok? Aí eu repeti o sinal de menos e fiz aqui, ó, o produto da soma pela diferença. O primeiro vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. Coloquei a resposta aqui entre parênteses também. Menos. Aí aqui eu tinha um quadrado da soma, que eu fiz quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, eu já resolvi cada regrinha, coloquei as respostas entre parênteses. Vou retirar os parênteses. O primeiro parênteses eu retiro normalmente.
Para eu tirar o segundo parênteses, como eu tenho o sinal de menos antes dele, eu modifiquei todos os sinais. Ficou menos x ao quadrado e era menos 4, ficou mais 4. Mesma coisa aqui no terceiro parênteses. Antes de eu retirar o parênteses, como eu tinha um sinal de menos antes dele, eu modifiquei os sinais dos termos que estavam dentro do parênteses. Toda vez que você for retirar o parênteses e tiver um sinal de menos antes dele, você precisa modificar os sinais. Na terceira linha, como eu já retirei os parênteses, eu identifiquei os termos semelhantes para resolver. X ao quadrado com x ao quadrado, x sozinho com x sozinho, número com número. X ao quadrado com x ao quadrado, x com expoente 1 com o outro x, número sozinho com número sozinho. Fazendo os termos semelhantes, eu encontro esse resultado. Menos x ao quadrado, menos 2x, menos 5. Aí eu botei ou, você pode multiplicar essa expressão por menos 1 e encontrar esse resultado. Por que eu multipliquei por menos 1? Lembra que eu falei que o número que está com o x ou x ao quadrado não pode ficar negativo? Por isso que eu multipliquei por menos 1. Multiplicar por menos 1 é você modificar os sinais. De novo, número 5, letra A. Depois que eu retirei os parênteses, eu identifiquei os termos semelhantes. Quando eu faço os termos semelhantes, eu vou somar ou subtrair os números e repetir as letras. Como que eu vou saber se eu vou somar ou subtrair? Pela regrinha do sinal. Sinais iguais soma, sinais diferentes subtrai. Um tempinho aí para copiar a correção do 5 letra A, para eu poder colocar a correção do 5 letra B. Prof, sobe um pouco o caderno, por favor, que eu não tô conseguindo ver o restante da B. Não, a B eu ainda não coloquei. Eu ainda vou explicar. Copia a letra A que eu já vou subir o caderno para a gente falar sobre a letra B, tá? Professora, achei o caderno mais pra direita. Para a direita. A minha direita ou a É, sua? é, a minha. Assim? Vai um pouquinho mais pro lado, tia. Não dá pra ver todos os números. Assim? Putz. Professor, não dá pra você levantar a câmera, sabe? Levantar. Você tá vendo a letra A? Eu não tô vendo só metade, tia. Bota o Fixa a seu, tela dela. seu celular na horizontal para ver se você consegue ver melhor ou na vertical. Ah, tá, calma aí, calma aí. Ou também pode fixar a tela. É melhor. Fixa a minha tela, aperta no meu mosaico aí, que aí Ah, fica é, só a minha tela grande. botei aqui de lado aqui e melhorou. Foi mal, foi mal. Sabia disso não. Tá? Você fixou a minha tela. Fixei. Que aí você vê só a minha, entendeu? Porque senão outro colega pode falar, aí aparece aqui na chamada. Todos já copiaram a letra A, tô aguardando, tá? Não, não copiei não, calma aí, professor. Tá, quando acabar me avisa.
Terminei. Ok, na nossa letra B, ó, que tá aqui mais para cima, eu tenho aqui o produto da soma pela diferença, que eu já resolvi, coloquei entre parênteses, tá? O produto da soma pela diferença é o primeiro vezes o primeiro, que ficou 4x elevado a 4, menos o segundo vezes o segundo, 1 vezes 1, 1. Aí eu tenho parêntese vezes 3x, que nós vamos fazer a distributiva. Aí eu repeti o sinal de menos. E aqui no final, nós tínhamos um quadrado da soma para resolver, que eu também coloquei o resultado entre parênteses. Depois que eu resolvi cada produto notável, colocando o resultado entre parênteses, eu fiz a distributiva aqui e retirei o meu parênteses. Como eu tenho sinal de menos antes desse parênteses, não posso esquecer de modificar os sinais de quem estava dentro dele. Já retirei todos os parênteses, agora identifiquei o semelhante e resolvi. Essa é a resposta da letra B. Alguma pergunta? Professora, Oi. você pode botar na rapidinho que eu tava passando mal, eu tive que sair da aula. Ok. Letra A, só um minutinho para a amiga copiar. Daqui a pouco eu coloco a letra B de novo. Quando terminar, fala ok, tá? Pode voltar, eu só queria tirar print. Ah, tá bom. Letra B. Gente, olha, cuidado com esse negócio de print, que tem gente tirando vários prints da correção e não tá copiando no caderno. Porque daqui a pouco você vai ficar com o celular cheio de imagem e o caderno incompleto. Todos já copiaram a letra B? Ainda não, professora. Calma. Ok. Pronto, terminei. Terminei, professora. Foi? Foi, terminei. Então, gente, ó, terminamos de corrigir a atividade sobre produtos notáveis do caderno. Eu vou passar a apresentação do próximo conteúdo, que é fatoração de polinômios. Como eu já falei, a apresentação, né, eu estou apresentando o conteúdo a vocês, né? É por slide, então eu vou falando, né, as observações necessárias. Quando terminar a apresentação, eu vou passar um pequeno resumo no caderno e explico novamente com os exemplos, porque eu acho que fica melhor o entendimento dessa forma. Eu vou apresentar o conteúdo a vocês. Quando terminar a apresentação, vocês vão copiar alguns exemplos no caderno enquanto eu explico e vou deixar uma atividade, tá?
Então, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. O pessoal que não fixou a minha tela, fixa, porque senão algum outro colega pode falar e vai sumir a apresentação da tela, ok? Vamos lá. Nosso próximo conteúdo é fatoração de polinômios. Já falamos sobre as 4 operações com polinômios, produtos notáveis, que encerramos hoje, e agora tem o terceiro tópico do exercício avaliativo, fatoração de polinômios. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, só um minuto. Já estou abrindo aqui o PowerPoint, tá? Que às vezes demora um pouquinho. Só um minutinho que está abrindo aqui. Nós temos, gente, 4 tipos de fatoração, tá? Nós vamos falar sobre esses 4 tipos hoje. Já estou abrindo aqui o começo do slide, ó. Bem, fatoração de polinômios. Fatorar um número significa escrevê-lo na forma de produtos de números primos. Por exemplo, a fatoração do número 36 consiste na multiplicação entre os números 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Lembra lá no primeiro bimestre, quando nós estudamos equação raiz quadrada exata? Para determinar a raiz quadrada exata, a gente pegava o número e fatorava, depois a gente separava de 2 em 2, tipo MMC. Então, aqui foi esse exemplo que ele colocou. Fatoração do 36 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Na fatoração de polinômios, devemos escrever o mesmo através do produto entre os polinômios. As fatorações mais conhecidas são fator comum em evidência, agrupamento, diferença entre 2 quadrados e trinômio do quadrado perfeito. Nós temos aqui também trinômio da soma e do produto, sendo que esse último nós não vamos estudar por enquanto, tá? Nós vamos falar sobre os 4 primeiros. O primeiro é a fatoração, colocando o fator comum em evidência. Bem, primeiro passo que nós faremos, nós temos um exemplo aqui nesse quadro, que vocês estão visualizando. Eu tenho x ao quadrado mais 2x. Eu quero fatorar esse polinômio, colocando o fator comum em evidência. Então, gente, o primeiro passo que nós temos que fazer é verificar o que eu tenho de igual nos dois. O que eu tenho igual no primeiro termo, onde está a minha setinha, e no segundo termo é o x. Então, esse x é o meu fator comum, eu coloco do lado de fora, e dentro do parênteses, eu vou colocar quem sobrou. Professora, como assim quem sobrou? Para eu saber quem sobrou nesse polinômio, eu pego o meu primeiro termo e divido pelo meu termo comum, que é o x. Ó, tem um rascunho aqui embaixo, estão vendo?
No rascunho, eu peguei o primeiro termo, que é x ao quadrado, e dividi por x, que é o meu termo em comum. Aí, ó, x ao quadrado dividido por x. Quando a gente divide x, voltou, ó. O segundo termo, 2x, eu vou dividir pelo termo comum, que é x. 2x dividido para x, sobra apenas o 2. Então, aqui dentro do parênteses, eu boto esses dois resultados que eu achei. X mais 2. Professora, por que esse sinal de mais? Porque aqui no meu polinômio original, eu tinha um sinal de mais. Ok? De novo, eu tenho aqui dois termos, onde eu tenho que colocar o x, que é o meu termo comum, em evidência. Eu coloco o x do lado de fora e dentro do parêntese quem sobrou. X do lado de fora e dentro do parêntese x mais 2. Mais uma vez, eu estou apenas apresentando o conteúdo. Assim que terminar a apresentação, eu vou explicar um por um para poder colocar o resumo no caderno de vocês. Mais um exemplo aqui de fatoração por evidência. Olhando esse polinômio aqui, 16x ao quadrado mais 8, de imediato não podemos identificar, né? De imediato a gente não identifica o termo comum. Mas eu sei que o 16 é a mesma coisa que 8 vezes 2. Então, o fator comum entre esses dois termos é o número 8. Então, o 8 fica do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. Quem sobrou? Eu pego o primeiro termo e divido por 8, que é o meu termo comum. 16 dividido para 8 fica 2x ao quadrado. Coloco aqui dentro do parênteses. Repito o sinal de mais. Agora eu vou pegar o meu segundo termo e dividir pelo termo comum. 8 dividido para 8 fica 1. Eu pego 1 e coloco dentro do meu parênteses. Para finalizar, fator comum em evidência. Primeiro passo, você vai verificar qual é o fator comum. O que tem no primeiro termo, que também tem no segundo termo. Então, esse termo comum, ele fica do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. Como eu vou saber quem sobrou? Eu pego cada termo e divido pelo termo comum. Esses resultados foi o que sobrou, eu coloco dentro do parênteses. Segundo tipo de fatoração, fatoração por agrupamento. Na fatoração por agrupamento, nós teremos 4 termos, onde eu vou separar esses termos de 2 em 2. Ó, eu tenho aqui 2yx menos x menos 6y mais 3. Então, eu tenho aqui 4 termos, ok? Eu vou separar de 2 em 2. Eu vou fazer a evidência dos 2 primeiros e depois eu faço a evidência dos 2 últimos. Então, aqui, o primeiro, o que tem de igual dos 2 era o x. Dentro do parênteses, eu coloco quem sobrou. Se eu tiro o x do primeiro termo, sobra 2y menos. Se eu tiro o x do segundo termo, sobra 1, porque vai ficar x dividido para x. De novo, como é que eu vou saber, professora, o que eu coloco dentro do parênteses? Você vai fazer igual nós fizemos aqui em cima. Você vai pegar o primeiro termo, dividir pelo termo em comum, que nesse caso é o x. Sobrou 2y. Aí você repete o sinal, que nesse caso é menos. Pego o meu segundo termo e divido pelo termo comum. X dividido para x dá 1.
Então, eu já fiz a evidência dos meus 2 primeiros termos. Agora, eu vou fazer a evidência dos meus 2 últimos. 6y mais 3, menos 6y mais 3. Olhando de imediato, eu não pude identificar o termo em comum. Porém, eu sei que 6 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então, o meu termo comum entre esses dois é o 3. 3 do lado de fora, dentro do parênteses, quem sobrou. Se eu dividir 6y por 3, eu vou ter 2y. Se eu dividir 3 por 3, eu encontro 1. Então, termo comum do lado de fora e dentro do parêntese quem sobrou. Aí, gente, nós teremos 2 resultados, tá vendo? O resultado da evidência dos 2 primeiros com o resultado da evidência dos 2 últimos. Para eu colocar a minha resposta final, eu vou pegar o parêntese que tem de igual, que é o 2y menos 1, vezes o parênteses do que está do lado de fora, que é x menos 3. Toda vez que a gente fizer a fatoração por agrupamento, os meus parênteses, tá vendo? Serão iguais. Professora, e se for diferente? Se for diferente, você tem que refazer, porque tem alguma coisa errada. Toda vez que eu fizer a fatoração por agrupamento, eu vou ter um parêntese igual, que eu vou repetir na minha resposta, vezes o que tem aqui do lado de fora, que nesse caso é x menos 3. Então, essa é a resposta aqui, ó, onde está a minha setinha. X menos 3, que estava do lado de fora, vezes o parêntese que é igual. Professora, e se eu colocar o contrário? Não tem problema. A ordem dos fatores não alteram o produto. Vamos passar para o terceiro tipo de fatoração. Só um minuto. Diferença entre 2 quadrados. Eu tenho 2 termos, como está aqui no exemplo, ó. 4x ao quadrado menos 16, ok? Para eu resolver a fatoração pela diferença entre 2 quadrados, eu vou fazer a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último. Tá vendo, ó? A raiz quadrada de 4x ao quadrado ficou 2x. Você tem que fazer a raiz quadrada do número e da letra. A raiz quadrada da letra é só tirar o expoente. E aqui eu fiz a raiz quadrada do segundo termo. A raiz quadrada de 16, 4. Ok? Fiz a raiz quadrada do primeiro, a raiz quadrada do segundo. Os resultados que eu encontrei, eu coloco um parêntese mais e o outro parêntese menos. Gente, a fatoração não precisa calcular o valor de x, não precisa somar, não precisa subtrair e nem fazer a distributiva com a multiplicação. Na fatoração, a gente apenas vai representar. Nós vamos escrever a fatoração. Não tem muito o que fazer. Diferença de 2 quadrados, eu vou ter 2 termos, onde eu tenho que fazer a raiz quadrada do resultado. A raiz quadrada de 4x ao quadrado, eu vou ter 2x. A raiz quadrada de 16, eu vou ter 4. Então, eu tenho aqui a raiz quadrada de cada termo, eu vou colocar um parêntese mais e o outro parêntese menos. Segundo exemplo,
Eu tenho 25x ao quadrado menos 100. Mesma coisa. Vou fazer a raiz quadrada do primeiro, ficou 5x, e a raiz quadrada do segundo, que ficou 10. Vou botar os resultados que eu encontrei, um parêntese somando e um parêntese subtraindo. Não precisa falar os outros exemplos, porque faremos da mesma forma. Na atividade, eu posso colocar separadamente, exemplo, fatório polinômio, colocando o termo comum em evidência. Aí você faz como o primeiro exemplo. Fatório polinômio pelo agrupamento, você vai fazer como o segundo exemplo. Fatório polinômio pela diferença entre dois quadrados, você vai fazer como o terceiro exemplo agora. E por último, fatório polinômio do trinômio quadrado perfeito. Trinômio já está dizendo que nós teremos 3 termos. Como que eu vou fatorar o trinômio do quadrado perfeito? Eu vou fazer a raiz do primeiro e a raiz do último, apenas. Professora, e o termo do meio? O termo do meio a gente cancela. Ele, nesse momento, ele não vai servir para nada, tá? Então, para eu fatorar o trinômio do quadrado perfeito, você vai fazer a raiz quadrada do primeiro, x. A raiz quadrada do último, 9. Aí, esse resultado eu vou colocar entre parênteses, elevado a 2. Mas qual sinal eu vou colocar aqui no meio? Depende. Se no trinômio os sinais forem iguais, a gente coloca mais. Se os sinais do trinômio forem diferentes, a gente coloca menos. Segundo exemplo aqui, ó, eu vou fazer a raiz quadrada do primeiro termo, fica 2x. E a raiz quadrada do meu último termo, que fica 12. Vou colocar esse resultado entre parênteses elevado a 2. Aqui ficou com o sinal de menos, porque eu tinha sinais diferentes. Ok? Vamos lá? Aqui terminam nossos tipos de fatoração. Vamos agora lá para o caderno, para vocês copiarem o exemplo de cada um e depois nós faremos as atividades. Só um minutinho que eu vou interromper aqui. Claro que nós provavelmente temos colegas que estão confusos. Professora, não entendi nada, é muita coisa. Nós temos 4 tipos de fatoração que eu apresentei de uma vez só para vocês. Mas nós vamos estudar cada um separadamente. Já estou voltando para a sala, tá, gente? Estou fechando a apresentação do PowerPoint. Nós vamos estudar cada um deles separadamente e faremos vários exercícios até a nossa avaliação, tá? Pode ficar aí tranquilo. Não precisa ficar desesperado que você não decorou tudo, que você não aprendeu todos de uma vez só, porque não dá mesmo, tá? Eu apresentei os 4 de uma vez, porém nós vamos estudar cada um de uma vez. Estou voltando aqui com a câmera. Eu quero que vocês coloquem no caderno a data de hoje, 9 de julho. E o nome da nossa matéria, fatoração de polinômios. Nós temos aí o primeiro exemplo, que é de evidência. O exemplo 1 e o exemplo 2. Copia no caderno, por favor, para deixar aí para a próxima aula eu explicar e a gente fazer o dever. Evidência, exemplo 1 e exemplo 2. Isso que está de azul, você copia de lápis, porque é o rascunho da nossa conta. Vamos lá, copiando o primeiro exemplo de fatoração.
Vamos lá. Todos já copiaram? Evidência, o primeiro e o segundo exemplo. O que está de azul você copia a lápis, porque é o rascunho da pontinha. Vamos lá. Todo mundo já copiou? É só falar ok para eu poder passar para o segundo exemplo, tá? Ok. 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 Pedro já copiou? Tá, tô aguardando, tá? Não tira print, não, gente. Eu aguardo que copie. Eu prefiro assim. Prefiro aguardar que todos copiem para ficar com o caderno direitinho do que tirar print e depois não copiar. Vamos lá.
Professor, tem como baixar mais subir um pouco o caderno? Uhum. Ó, nós temos agora aqui o segundo exemplo de fato oração por agrupamento, tá? Será o último exemplo que eu vou deixar hoje. Na próxima aula a gente continua e eu passo a atividade no caderno. Copia aí, agrupamento aqui é 3Y, tá, gente? É porque eu tava sem o link paper, aí eu risquei e coloquei por cima. Professor, sobe um pouco o caderno, por favor. Baixa um pouquinho. Isso. Assim, tá bom? Depois bom. de pela diferença, tem mais alguma coisa embaixo? Ou é só isso? Não, tem outras coisas que eu vou passar na semana que vem, que a aula já terminou, tá? Ah, tá. Quem já copiou os 2 tópicos, o de agrupamento, muito obrigada pela participação. Quem não copiou, aí agora eu vou liberar o print que eu preciso ir para outra turma, tá? Copia direitinho. Na próxima aula a gente continua o conteúdo com os exercícios, ok? Já terminei de Tchau, copiar. professora. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, professora. Valeu. Bye. Tchau. Tchau. Tchau, prof. Beijos. Tchau, professora.